Bem-vindos, queridos espectadores, ao canal A Bíblia, onde exploramos os ensinamentos, histórias e lições inspiradoras encontradas nas Sagradas Escrituras. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão de like e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Hoje mergulharemos em uma jornada fascinante pelo passado, explorando a vida e a morte dos 12 homens escolhidos por Jesus Cristo para espalhar sua mensagem de amor e redenção pelo mundo. É hora de desvendar os mistérios por trás da história da morte dos 12 apóstolos de Cristo. Simão Pedro, rocha sobre a qual a igreja foi construída, deixou um legado marcante de fé inabalável e arrependimento sincero após negar Jesus. Sua coragem e devoção inspiram milhões de fiéis até os dias de hoje. Conhecido como o líder dos apóstolos, Pedro foi um pescador da Galileia antes de se tornar discípulo de Jesus. Ele testemunhou vários milagres e ensinamentos de Jesus. Foi martirizado em Roma durante o reinado de Nero, sendo crucificado de cabeça para baixo, por considerar-se indigno de morrer da mesma maneira que seu Senhor. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos primeiros a seguir Jesus e testemunhou muitos de seus milagres e ensinamentos. Embora às vezes seja considerado menos proeminente que Pedro, André desempenhou um papel crucial na divulgação do Evangelho, especialmente entre os gentios. Ele é conhecido por sua disposição em trazer pessoas a Jesus, como no episódio em que apresentou Pedro ao Messias. Após a ascensão de Jesus, André continuou a espalhar o cristianismo, viajando para regiões distantes como a Grécia e a Escócia, onde é reverenciado como o padroeiro. Sua morte, na cruz em forma de X, Cruz de Santo André, é vista como um testemunho de sua firmeza na fé até o fim. Tiago, filho de Zebedeu, era um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Junto com seu irmão João, eles eram conhecidos como Filhos do Trovão. Tiago testemunhou eventos cruciais da vida de Jesus, como a transfiguração e a ressurreição da filha de Jairo. Sua mãe até mesmo pediu a Jesus que seus filhos se sentassem ao seu lado no reino dos céus, mostrando sua ambição espiritual. Ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, executado por Herodes Agripa I, provavelmente por volta de 44 d.C. Esse martírio mostra sua dedicação ao Evangelho, sendo um dos primeiros a dar sua vida pela fé cristã. Sua morte precoce foi uma perda para a comunidade cristã, mas seu legado vive através das Escrituras e da tradição cristã. João, frequentemente referido como o apóstolo amado, era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele e seu irmão Tiago foram chamados por Jesus enquanto estavam pescando no mar da Galileia. João testemunhou inúmeros milagres e ensinamentos de Jesus, incluindo a última ceia, a crucificação e a ressurreição. Sua proximidade com Jesus lhe permitiu ganhar insights profundos sobre a natureza do amor divino. Ele é acreditado como o autor do Evangelho de João, que apresenta uma visão teológica única da vida e dos ensinamentos de Jesus. Além disso, João escreveu 3 epístolas, 1 João, 2 João e 3 João, e o livro do Apocalipse, revelação que teve enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Filipe. A tradição relata que Filipe pregou o Evangelho na Frígia e morreu martirizado em Hierápolis, sendo crucificado ou apedrejado, de acordo com diferentes fontes. Modo de martírio. Alguns relatos sugerem que Filipe foi crucificado, seguindo o exemplo de Jesus, enquanto outros afirmam que ele foi apedrejado até a morte. Alguns textos antigos sugerem que ele pode ter sido submetido a ambos os métodos de execução. Bartolomeu. Também conhecido como Natanael, Bartolomeu teria sido esfolado vivo e depois crucificado, provavelmente na Armênia. Ministério com Jesus. Embora não haja muitos relatos específicos sobre as atividades de Bartolomeu durante o ministério terreno de Jesus, é razoável presumir que ele testemunhou os ensinamentos e milagres de Jesus, assim como os outros apóstolos. Morte.
A tradição cristã ortodoxa afirma que Bartolomeu foi martirizado na Armênia, onde foi submetido a uma morte brutal por causa de sua fé. Tomé. Conhecido como Tomé, o Incrédulo, ele teria sido martirizado na Índia por pregar o Evangelho. Há relatos que sugerem que ele foi trespassado por lanças ou apedrejado até a morte. Episódio da incredulidade. Tomé ficou conhecido por sua reação cética ao relato da ressurreição de Jesus. Ele disse que só acreditaria se visse e tocasse as feridas de Jesus. Isso resultou na famosa frase "Meu Senhor e meu Deus", quando Jesus apareceu a ele e ele tocou as feridas. João 20, 24, 29. Mateus. Ele é tradicionalmente associado à evangelização na Palestina e na Etiópia. Mateus teria sido martirizado na Etiópia, possivelmente apedrejado ou decapitado. Também era cobrador de impostos na época que Jesus chamou para segui-lo. Martírio e morte. Localização. A tradição cristã sugere que Mateus foi martirizado na Etiópia, onde ele estava pregando o Evangelho. Morte. As circunstâncias exatas da morte de Mateus variam nos relatos históricos e nas tradições cristãs. Alguns relatos sugerem que ele foi apedrejado até a morte, enquanto outros indicam que ele foi decapitado. Tiago, filho de Alfeu, chamado por Jesus. Tiago, filho de Alfeu, é mencionado nos evangelhos de Mateus, Mateus 10:3, e Marcos, Marcos 3:18, como um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus Cristo. Em algumas traduções da Bíblia, ele é chamado de Tiago, filho de Alfeu, para distingui-lo de Tiago, filho de Zebedeu, outro dos 12 apóstolos. Localização. A tradição cristã não oferece muitos detalhes sobre onde Tiago, filho de Alfeu, pregou o Evangelho ou onde foi martirizado. Morte. Os registros históricos e as tradições cristãs são escassos em relação à morte de Tiago, filho de Alfeu. Não há relatos claros sobre as circunstâncias de sua morte. Modo de martírio. Assim como outros detalhes sobre sua vida e ministério, não há consenso sobre o modo pelo qual Tiago, filho de Alfeu, foi martirizado, se é que realmente o foi. Tadeu. Pouco se sabe sobre a morte de Tadeu, mas algumas tradições sugerem que ele foi martirizado na Pérsia, possivelmente sendo crucificado. Tadeu é frequentemente associado à sua carta no Novo Testamento, onde exorta os cristãos a perseverar na fé, mesmo diante das adversidades. Apesar da escassez de detalhes sobre sua vida, sua mensagem de esperança e fé resiliente continua a ressoar entre os fiéis. Tadeu é celebrado em várias tradições cristãs como um exemplo de coragem e devoção inabalável a Deus. Simão, o Zelote. As tradições divergem sobre a morte de Simão, mas algumas indicam que ele foi martirizado na Pérsia, possivelmente sendo crucificado ou cortado ao meio. Simão, também conhecido como Simão, o Zelote, foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. O epiteto Zelote sugere uma possível afiliação como movimento político-religioso dos Zelotes, que resiste a uma dominação romana na Judeia. No entanto, há debates sobre o significado exato desse título em relação a Simão. Sua vida e ministério são pouco documentados, mas sua inclusão entre os apóstolos destaca sua importância dentro do círculo íntimo de Jesus. Embora os detalhes sobre sua morte variem, é geralmente aceito que Simão, o Zelote, tenha sofrido o martírio por sua fé, provavelmente na Pérsia, onde pregou o Evangelho. Seu legado como testemunha da mensagem de Jesus continua a inspirar os cristãos ao redor do mundo. Judas Iscariotes. Após trair Jesus e se arrepender, Judas teria se enforcado. Alguns relatos sugerem que seu corpo teria caído e se aberto, derramando suas vísceras. Judas Iscariotes é conhecido como o traidor de Jesus, sendo lembrado por sua traição ao entregar Jesus às autoridades judaicas por 30 moedas de prata. Sua morte por enforcamento após a traição é um evento marcante no relato bíblico, simbolizando as consequências trágicas da traição e da ganância. Apesar de sua escolha infame, o papel de Judas desempenhou um papel crucial no cumprimento das profecias e no plano divino de redenção.
Gostaríamos de expressar nossa gratidão por assistirem ao nosso vídeo. Se você gostou do conteúdo e deseja continuar acompanhando o nosso trabalho, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para receber avisos sempre que lançarmos novos vídeos. Agradecemos imensamente pelo apoio e pela oportunidade de compartilhar conhecimento com vocês. Que Deus esteja sempre ao seu lado. Obrigado e até a próxima.